Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas ao nosso podcast Arquitetura Interativa. Sou Vinícius Roberto. Olá, eu sou Nicole Dias. Estamos começando aqui mais um episódio para vocês e hoje nós temos duas convidadas. Pra lá de especial, hein? Bota nem Ó, a gente tava aqui brincando que são dupla sertaneja, porque, ó, Vanessa e Andressa. Combina, né? Exatamente. Na dúvida, pode trocar que a gente atende, né? Se der certo no final, a gente canta. Isso aí, show. E eu tô muito feliz pela presença de vocês, meninas. Obrigado, Nós tá? agradecemos o convite, Eu um sei- prazer. Eu sei que vocês estão aí na correria, como vocês já até falaram aqui, Sim. nos bastidores, né? No Casa Cor aí trabalhando. Isso. Bem-vindas mesmo. Muito Obrigada. obrigada. Prazer em recebê-las. Muito obrigada. Bom, pra gente começar, né, conta pra nós aí, até pro pessoal também que tá assistindo, como que foi esse início de vocês aí, como que surgiu a ideia de montar essa parceria de muito sucesso que vocês fazem hoje no escritório, como que foi? Bom, eu vou começar então, porque começou comigo. Começou contigo? Então vamos O lá, escritório esse ano faz 11 anos. que legal. Começou comigo só. Eu era a proprietária. E depois de um tempo de demanda de trabalho, de não conseguir dar conta de tudo, enfim, eu pensei bastante e achei que eu devia ter uma pessoa do meu lado para trabalhar comigo, que tivesse o mesmo comprometimento, que tivesse as mesmas responsabilidades e que tivesse as mesmas perspectivas, principalmente, né? Que olhasse para o mesmo caminho. Houveram algumas tentativas que não deram certo por conta de... quando a gente faz obra, é um mundo muito complicado, né? Então, eu acabei conhecendo pessoas que houve o teste de fazer a parceria, mas no fim não dava certo, porque talvez não tinha que ser. E aí, depois de um tempo, acho que 4 ou 5 anos que o escritório já estava ativo, que eu já estava com bastante cliente, enfim, conheci a Andressa. Ela trabalhava numa empresa de iluminação onde eu era cliente, ela me atendia. E aí, num determinado momento, eu roubei ela pra mim. Assim. Não, mentira. Eu convidei ela a sair da loja e perguntei se ela tinha interesse. Porque tem gente que gosta do comercial, que quer passar a vida no comercial e tá tudo certo, maravilhoso. Mas a gente já tinha uma sintonia boa, a gente já tinha uma sinergia boa. A gente já trabalhava junto na maioria dos projetos, então eu já sabia mais ou menos como era a dinâmica dela e ela já conhecia a minha. Então, num determinado momento, sei lá, acho que depois de um ano e pouco, né, que a gente se conhecia, eu perguntei para ela se ela tinha interesse. E ela disse sim. Me deu match. Me deu match. Mas é isso que a Vanessa falou. Tem que ter sinergia, tem que bater. Então, assim, são vários pontos, né? Ninguém pega ninguém do nada, assim, né? Você tem que ter certeza que a pessoa vai olhar para a mesma direção que você, né? Que vai ter os mesmos ideais, as mesmas perspectivas, que tem o mesmo comprometimento, a mesma responsabilidade, por mais que a gente, mesmo sendo sócia hoje no escritório, a gente faça coisas diferentes, em setores diferentes, a gente participa de tudo ao mesmo tempo. Então, se as duas não tiverem a mesma vontade de estar ali, não funciona. Não funciona, exatamente. E, na verdade, esse começo foi uma via de mão dupla, né? Porque, para ela precisava de mais uma pessoa. E, na verdade, quem sai da faculdade, né? A gente faz estágio e tal, mas e aí, depois? Por onde que eu começo? Né? Como é que eu... Gente, quem que eu procuro, né? Como é que eu começo com o meu primeiro cliente? Aí vai da família, né? E vai crescendo, enfim, a gente vai conhecendo outras pessoas, indicações. Mas, para mim, foi muito bom, né? A gente começar assim já foi ótimo. Que legal, que bacana. Bom, eu quero saber um pouquinho, né, sobre o primeiro projeto que vocês fizeram juntas, porque aí veio a parceria e tal. Como que foi o primeiro projeto? Principalmente para você que estava começando, né? Conta um pouquinho desse primeiro projeto, do começo, meio e fim. Primeiro projeto, eu comecei participando parcial, né? Foi logo uma construção. Na verdade, foi quando a gente descobriu que ia dar certo trabalhar juntas, né? Era um teste, né? Eu tinha fechado um cliente que fez uma reforma pequena comigo, enfim, de um imóvel.
E aí, de repente, ele comprou um terreno perto do aeroporto de Congonhas, enorme, e resolveu que ele queria construir lofts com container. Legal. E assim, aí eu tive que passar a estudar sobre o tema e tal, e nessa época eu já era cliente da Andressa, a gente já fazia, já trabalhava juntas, assim, mas por conta dos meus clientes que compravam na loja que ela trabalhava. E aí, como era um projeto grande, tinha que lidar com prefeitura, tinha que lidar com terraplanagem, tinha que fazer um monte de coisa, e a demanda do projeto era muito grande. Eu perguntei para ela se ela topava entrar comigo nessa mesmo, trabalhando na empresa que ela trabalhava. E Não ela sabia topou. nem onde eu tava me Eu metendo. não sabia. Ainda mais esses pontos burocráticos, né? Prefeitura. Tanto que a primeira folga que ela teve, a gente foi na prefeitura. Pega autorização dali, pega autorização daqui. Gente, é Então, assim, desafiador. ela começou com a parte mais chata do negócio, entendeu? Ela não começou nem com a parte mais Se legal. passar de agora, Bom, ela foi vai de vez. batizada ali, tá entendendo? Exato, na subprefeitura de Pinheiros, inclusive. Aí, no fim, a gente acabou desenvolvendo todo o projeto, apresentando todo o projeto, iniciamos a obra juntas, né? E esse foi o start para a parceria começar efetivamente. Que bacana. E você, a hora que você estava ali trabalhando, que você falou assim, a hora é agora. É isso? Você se encontrou, falou assim, era isso que eu queria? Como que foi? eu vou te falar que a gente descobre isso já na faculdade, porque é tão difícil, né? O processo todo, você precisa ser muito resiliente para você terminar um curso de arquitetura. Exatamente. Tanto que o final, quando a gente começa com 80 alunos, acaba com 35. Então, assim, mais da metade desiste no meio do caminho. 17 sem sanidade. É 5 verdade acabam no isso, tá, hospício, gente? mas aí depois disso, quem sobreviveu tá dentro, entendeu? É. Então, esse processo é mais ou menos isso, né? É uma seletiva, já na faculdade já acontece isso. E para mim depois foi tranquilo. Eu acho que depois o segredo de tudo é a gente continuar se aprimorando e estudando, porque é uma coisa que a gente não para de fazer nunca, né? Para sermos sempre melhores, enfim. E a gente nunca deixei de fazer isso, né? Desde que a gente começou, a gente nunca deixou de aprender, de estudar. Até porque o nosso mercado muda muito o tempo inteiro, né? Então, Toda assim, hora as tem alguma possibilidades, coisa. as opções, a tecnologia, tudo muda muito rápido, né? Então, se a gente não for atrás de todas essas mudanças, seja de produto ou seja de software, a gente realmente meio que trava no tempo. E aí é difícil fazer uma prospecção direcionada, né? Porque o cliente também quer novidade. Todos eles querem saber o que está acontecendo de legal no mundo do design, da arquitetura, da decoração. Então, se a gente não viver se aprimorando, estudando, indo atrás das coisas, a gente meio que para no E tempo, é engraçado que de um ano pra trás, sempre de ano em ano, gente, as coisas mudam assim, ó. Muito rápido. Piscar de olhos, né? Exato. Então, assim, realmente, tem que ter essa força de vontade, tem que ter essa trazer o diferente pro cliente, porque ele não quer a mesma coisa. E é engraçado que, assim, a gente trabalha com um público bacana, legal, um pouco mais alto padrão. O que acontece? Se você não traz o diferente, ano que vem, uma empresa mais em conta, ela vai trazer coisas muito parecidas, no qual vai ficando tudo igual. Então, é esse diferencial que as meninas, elas trazem, a princípio, pro cliente final, né? Exatamente. A gente tem quantos produtos, quantas pedras, mármores, quantos outros produtos que chegam no mercado muito legal, com um diferencial, e aí vem uma empresa muito... E aí vai ficando todo mundo igual. Isso acontece muito, né? Então, assim, tem que estar sempre estudando. E é bacana isso que as meninas fazem, viu? Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Projetos, eu sei que quando a gente recebe projetos, eles podem vir corporativos, podem vir residencial. A gente sempre vai aceitar os projetos que vêm, né? São vários desafios que a gente acaba recebendo. Mas vocês, meninas, têm algum projeto em especial que vocês gostam mais de atender? Não diminuindo um outro, mas assim, poxa... Dá um negocinho a eu mais gosto no de atender o coração, você fala, corporativo, por exemplo. O De pegar residencial. escritório. Olha, eu gosto de pegar o residencial. Tem algum que vocês gostam mais? Sem dúvida, né? residencial. com certeza. É porque o meu histórico profissional antes do escritório foi comercial de alto padrão. Então, assim, eu trabalhei com produto italiano durante 8, nem me lembro quantos anos mais. Essa conta a gente já para de fazer depois de um tempo. Então, eu trabalhei com produto italiano durante muito tempo. Então, assim, toda a tecnologia de produto eu conheci, eu vim de lá. Então, assim, a minha base é disso. Depois que eu saí da empresa italiana, eu trabalhei numa empresa de alto padrão também.
Então, sempre residencial. Então, o meu nicho sempre foi muito mais atender residencial. Obviamente que aparecem os comerciais, os corporativos aparecem. Às vezes até dos próprios clientes residenciais, né? Sim. Porque a gente, às vezes, a gente atendeu vários casais de médico, enfim, que tinha consultório para fazer, e aí abria um braço e a gente estendia e fazia esse projeto. Então, eu acho que o nosso perfil mesmo, o perfil do escritório, é muito mais ligado ao residencial do que ao corporativo, não desmerecendo, obviamente, mas assim, é muito mais ligado. Tanto que todo o nosso portfólio, tudo aquilo que a gente especifica, relaciona, sempre tem uma ligação com o residencial. Legal. E vou falar pra vocês, pessoal. Residencial é muito mais complexo do que um comercial. Muito mais. Muito. Então, as meninas têm que ser fera mesmo. Porque, olha, Muita tendência, gosto de cliente. Até são muito detalhes lida numa com todas casa. as expectativas, né? É. E, na verdade, nem sempre as expectativas são iguais, Sim. né? Vai depender muito de cada morador, enfim. Às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra. E aí vai aquele jogo de cintura, né? É diferente de corporativo, quando a gente tem ali uma equipe que todas ali estão no mesmo, né? Mais ou menos no mesmo objetivo, enfim. E até por prazo, porque, por exemplo, Detalhamento, a gente sabe que o residencial envolve expectativa, envolve sonho, envolve investimento infinitamente maior do que o comercial corporativo, né? O tempo de obra é maior, né? Muitas vezes, exato. dependendo do tamanho. Assim, óbvio que tem alguns comerciais corporativos que têm uma grandeza, assim, de valor muito considerável. A gente está com um muito grande, mas o residencial acho que envolve muito mais emocional. E são muitos cômodos, O comercial gente, corporativo é muito mais racional. Você sabe que você vai investir, você já tem uma previsão daquilo, mas o residencial não. O residencial mexe com o emocional, porque é onde você vai viver, é onde você vai criar seu filho, é onde você vai ter seu cachorro, é onde sua família vai ficar, enfim. E cada caso é um caso, porque é muito particular, né? Cada cliente é muito particular, porque tem gente que se antecipa 1 ano e meio, 1 ano para fazer o projeto e tocar a obra, enfim. Que é maravilhoso. Tem gente que tem 2 meses porque precisa entregar a casa, porque já vendeu, ou porque tá de aluguel e precisa entregar, e assim, tem que ser são no todas tempo as situações recorde. possíveis, São muitos desafios aí, cada um de um jeito. Eu costumo também perguntar, né, para os convidados, porque no mundo comercial, a gente que tem empresa, a gente sempre tem, sim, os clientes AA, e a gente tem clientes um pouco mais, né, B, C, e aí vai indo, isso no mundo inteiro. E eu sempre gosto de perguntar, o que não seria um cliente bom para vocês? O que hoje não é um cliente bom para vocês? Eu acho que essa resposta é até fácil. Porque o cliente... Que o cliente que não é bom pra gente é o cliente que não valoriza o nosso trabalho, sem dúvida alguma. Porque porque essa coisa de ter arquiteto não é antiga, né? É recente. Sim. Antigamente todo mundo fazia casa por conta própria, né? E ficava legal e tá tudo bem. Mas de um tempo pra cá, por conta... Ficava legal. Mas dava pra morar. Mas de um tempo pra cá, assim, de alguns anos pra cá, né? Veio a obrigatoriedade de documentos técnicos para você conseguir executar uma obra. Então, isso tornou a nossa profissão... obrigatória, né? Mas assim, muito mais visível. Porque antes, quem tinha arquiteto tinha um luxo. Né? Exatamente. Hoje ter um arquiteto não é ter um luxo, não, hoje é uma necessidade, É. né? Até porque hoje em dia a gente tem plantas muito maiores do que tinha antigamente, mais complexas, com mais ambientes. O dia a dia das pessoas eu acho que mudou muito, então assim, as necessidades internas, assim, né? O que as pessoas precisam ter dentro de casa é muito mais do que precisava antes, por N motivos, principalmente depois da pandemia. Que mudou bastante. As Mudou plantas muito o também, hoje em conceito. dia, elas te dão possibilidades maiores de... reverte quarto em sala, integra varanda. Antigamente Sim. não, antigamente era aquilo e pronto, né? Então, eu acho que, ainda assim, por mais que hoje a nossa profissão seja necessária, ainda tem muita gente que não valoriza. Tem muita gente que quer colocar o preço. Tem muita gente que faz
fala assim, mas é só um projetinho, né? Ou é só um desenho. Desenho. É Por só- favor, gente, não falem que é só um projetinho. É só uma imagem Pode até falar aqui, renderizada. passar a câmera de vocês aqui, ó. Não é só um projetinho. Envolve muita coisa. né? Tá Muita longe de ser coisa. diminutivo, tá Envolve longe. muito estudo antes É. de tudo, porque querendo ou não, a gente tá sempre, como eu falei no começo, né, a gente tá sempre se aprimorando. Então, é viagem, exposição. Não, a estrutura, começa da estrutura do escritório, começa dos cursos que a gente... A busca do conhecimento. A busca dos cursos que a gente aplica para as meninas no escritório, até as viagens que a gente faz atrás de tendências, até qualquer pesquisa. Não precisa nem sair da cadeira do escritório, às vezes, né? Não, o fato é que você tem que pensar pelo cliente, às vezes num espaço pequeno, que o cliente quer que você faça Exato. milagre naquele espaço. Trabalhar com a expectativa do cliente, você tem que pensar por ele, já é um puta de um desafio, gente. É Não é isso. fácil. As Pô. pessoas falam, é um projetinho, mas você está usando o seu cérebro. Então, assim, tem que pensar nisso também. É nosso porque, cérebro, assim, nossa energia, nosso tempo. E a gente estudou para ter as melhores soluções para aquilo, né? Exatamente. Então, assim, não é que a gente vai só chegar lá, todo mundo acha que fazer arquitetura é você pegar um espaço, assim, branco, colocar um sofá, uma poltrona, mesa, cadeira e tá pronto. Não. É brincar de The Sims. Exato. Né? Não é isso, né? Então, assim, Exatamente. antigamente todo mundo falava assim, mas por que tudo isso se você só vai montar um layout ali, né? Montar só uma ambientação. E não é isso, é muito mais do que isso, né? E nosso escritório, hoje, ele desenvolve, desde o início do projeto, seja reforma, construção, até a produção ali do final, porque a gente também gerencia e executa a obra com empresas de engenharias parceiras. Então, é todo um processo. Então, a gente precisa ter, além do projeto que a gente apresenta para o cliente, que é o renderizado, aquelas imagens fantásticas, a gente ainda tem todo um projeto executivo para detalhar, né? E realmente dá muito trabalho. Então, o cliente que não nos merece é o cliente que não nos valoriza. Show fica de até bola. bonita, Eu acho que eu vou Nossa. ainda um pouco além. Eu acho que assim, o É melhor profundo. o melhor cliente é aquele que valoriza nosso trabalho. E o pior cliente é aquele que acha que a gente tá ali pra tirar Explorar. o dinheiro dele. Isso é difícil. E porque a gente tem plena consciência do custo de tudo hoje. E a gente tenta sempre buscar a melhor viabilidade para o nosso cliente. E a gente tá ali pra justamente o contrário. tá trabalhando, né, Pra gente? Tem otimizar o lado tempo de vocês, a obra. avaliação do trabalho de vocês e também o lado Exato. do... E é muito engraçado, gente, porque assim, às vezes esse cliente que ele fala assim, é só um projetinho, ou Só um aquele desenho. ou aquele que chora muito pelo projeto. Exato, quer barará. colocar o preço no projeto. Eu vou te né? falar, é o que mais dá trabalho pra gente. É o que É. acontece coisa que você fala assim, cara, com esse cliente É o tal do aconteceu barato isso. sai caro. Exatamente, é um negócio doido, né? É. E então assim, a gente tem que pensar também com estratégia, porque não é todo mundo que a gente pode aceitar. Não. Eu falo porque às vezes eu tenho casos que eu falo assim, desinteresse comercial. Então, assim, a gente tem que até saber dispensar alguns serviços. E isso tem que acontecer, né? Porque é isso que a Vanessa falou. Precisa ter a valorização. Não é fácil você arcar com todo o custo de uma empresa, com tudo que a gente pensa, com o que a gente traz, com os estudos que elas fazem todo ano, buscando autoconhecimento. Então, é bem bacana isso que você falou, a valorização é todo um tudo, né? preparo, né? Eu falo. Acho que até o lado humano de vocês também é um desgaste físico, emocional muito Exato. Inclusive, tô grande. pensando em fazer psicologia daqui a um tempo. Eu já fiz. Eu já estou Eu formada. sugiro que Mas eu ainda preciso, né? Um pouco mais de inteligência emocional Logo mais teremos um aqui. divã no escritório. Sim, vamos dar uma olhadinha no projeto das meninas? Bora, vamos lá. Gente, todos os projetos delas são autorais, são projetos delas mesmo. Olha que coisa mais linda, bora? Joga aí pra gente. A gente trouxe, na verdade, algumas imagens pra pouquinho gente só, falar um né? pouco sobre, principalmente nesses casos, né? Sim, sim. Pra falar um pouco sobre um bom briefing que a gente faz com os nossos clientes, a importância disso. Então, assim, pra gente fazer um bom projeto, a gente, lógico, tem nosso envolvimento, mas, antes de tudo, lá no comecinho, é o envolvimento dos nossos clientes, né? Então, assim, é a busca que eles fazem, são as informações que eles passam pra gente, a gente pede sempre referências. E aí, esse é um caso de um projeto que deu muito certo, mas no começo deu muito errado. Então, Sério? a gente usa muito de exemplo para os nossos clientes, porque a gente fala, por favor, manda um briefing detalhado, assim, não tenha medo. Exato, mas, gente, Não, e por mais tem um que- porquê que deu errado. E a gente vai Exato. Põe o entender seu o porquê coração que pra deu fora, errado. fala Vai tudo. ser agora. É agora Não, ou nunca. E por mais que a gente tenha o nosso perfil de projeto, porque a gente tem, a gente absorve muito o perfil do cliente também, porque a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta. A gente tem que fazer aquilo O que lado dele. ele deseja
E aí a gente tem que tentar mesclar os dois de uma forma que fique harmônico, que fique do jeito que ele sempre sonhou, e dentro de uma proposta que a gente também concorde, né? Porque, querendo ou não, a gente está desenhando tudo aquilo, né? Propondo tudo aquilo. Então, esse é um caso. Esse é um caso. E a maioria das vezes, rapidinho, quando um cliente ele encontra as meninas, eles vão olhar o tipo de trabalho que elas fazem. Sim. E aí, o cliente ele tem que se identificar com o profissional. Então, já começa daí. É como se fosse um namoro, sabe? Então, Exato. né, é um namoro. Então, é muito importante o cliente ele gostar do trabalho das meninas. Falou, olha, vai na pegada que eu gosto. E aí, elas entender de fato, buscar, que aí é o briefing, né? Buscar as referências ideais para o cliente. E muitas das vezes tem cliente que às vezes eles não sabem ser claro. E clareza é poder. Então, muitas das vezes pode dar errado porque o cliente ele vai deixando muito só na mão da arquiteta e não fala o que ele de fato O que ele quer. fala. Não, até quer, né? porque Né? tem cliente que fala assim, gente, eu gosto de madeira, de pedra natural, de veludo, vamos supor, sei lá. Ele detalha alguns acabamentos ou materiais que gosta Só o e supérfluo. fala, toca a vida. É. E sei, porque assim, às vezes não tem tempo de ir atrás de referências que gosta ou que... Enfim, às vezes não tem ideia realmente do que quer. Às vezes precisa De uma orientação. E aí, quando você Precisa. apresenta um de uma negócio, segunda Exato. opinião, o que, que você acha gosto disso? Isso combina com aquilo. aquilo. Exatamente. Esse cliente, especialmente, ele sabia exatamente o que ele queria. Exatamente, desde o começo. Mas, no briefing inicial, ele não soube se explicar. Ele é muito querido, ele é amigo nosso hoje em dia. Mas, assim, ele não soube explicar direito como é que era esse... E, na verdade, falta um pouco de participação dos outros moradores Exato. nesse caso. Ah, A gente fez tá. um briefing com uma pessoa só. E acabou que, assim, ele adorou. Mas, no dia da apresentação, nunca vou esquecer esse dia, gente. Ai, gente, Chegou, conta pra gente. a gente Nos apresentou. conte. Aí ele, eu adorei. Aí ela, A mãe. eu odeio madeira. Aí a gente olha pra O apartamento saiu inteiro E a revestido gente de faz o que madeira. agora? Aí a gente fecha o computador assim e fala assim, então tá, mais 45 dias a gente vai fazer o projeto de vocês e já volta. Mas também assim, óbvio, teve pontos positivos do projeto, não foi Sim. tudo que foi jogado assim. E aí disso a gente mudou. Se quiser passar. A próxima pras imagem já imagens. foi A um... gente mudou consideravelmente. Depois de fazer o briefing com ela e Nossa, tal. completamente mudou diferente. completamente. Aí é mais uma imagem renderizada. E aí, dessa imagem, a gente concluiu o projeto. Aí a gente fez... se quiser passar mais uma... Aí já vem o real. Aí já vem o real. Ficou assim, tá. Nossa, Então, assim, completamente essa diferente é a da primeira opção. importância. Completamente Muito diferente. bom. ouvimos Até muitas parece que é vezes outro todos. ambiente. Parece que é outro. Na verdade, Gente. assim, a gente usou muita pintura, a gente usou muita pedra Se natural. quiser ir passando, tem as próximas imagens que É. seguem mais ou menos a mesma linha de projeto. Ele era um cliente... Ele é ainda, né? Ele é um cliente muito clássico, que pra gente foi desafiador, né? E assim, foi um processo muito legal, porque a gente fez um projeto com muita calma. Foi antes da pandemia. A gente Foi começou na durante pandemia, a né? pandemia, Então a gente teve todo o tempo da pandemia para discutir projeto, para fazer inúmeras revisões, né? Sim. E acabou que deu muito certo. E hoje é um dos projetos preferidos do nosso Instagram. Exato. Assim, maravilhoso. tem uma... todo mundo que procura a gente para solicitar orçamento, para solicitar proposta, sempre fala do Sofá Verde. Depois desse projeto que a gente fez de projetos com sofás verdes, vocês não E uso de acreditam, pedras também, que inclusive gostava na bastante. Casa Cor também tem o Sofá Tem. Verde, até dia 28 de julho no Conjunto Nacional. Maravilhoso. Mas muita coisa, muito dos nossos clientes depois dele vieram a partir de elementos desse projeto dele. Então, assim, foi uma coisa bem Muito bacana. Foi. Foi referência total. Foi. E aí tem um outro projeto logo em seguida desse, que a gente também pediu, esse ainda é o mesmo dele, projeto. Esse é o nosso projeto da Dani Calabresa, né? Que Que conhecer ela foi maravilhoso. A gente ainda está em processo de finalização. Então, ela também foi uma surpresa maravilhosa. Foi no ano passado, né? Que Foi. a gente iniciou. Faz um ano. Esse mês faz um ano. Com um perfil totalmente diferente também, porque eles são super alegres, né? Ela gosta já muito é- de cor, ela né? já é toda assim, Sim. É um né? projeto Não, mais eles têm expansivo, e eles né? têm muitos objetos e souvenirs e coisas de viagem que eles trazem. E eles estão sempre viajando. Então, cada viagem que eles fazem Traz é alguma coisa que vem nova por aí. Legal. Então, assim, é uma casa, na verdade,
é uma casa de receber, mas assim, dispor de tudo aquilo que eles gostam, né? Eles têm coleções de objetos que são incríveis. Foi até difícil pra gente conseguir adaptar tudo de tanta coisa que eles têm. Muitos quadros, objetos de coleção, muitos jogos que eles adoram. Sim. Imagina. E pra gente foi uma experiência incrível, né? Muito bom. Tem mais? Pode ir passando. Tem. Olha, maravilhoso essa estante verde. Adorei. O verde vocês sempre vão encontrar Eu amo. em projetos nossos. Eu tenho uma tendência bem... Uma característica E como eu tendência- gosto. Eu gosto. E esse é um outro exemplo de um bom briefing que foi feito pela nossa cliente, muito querida também. Esse foi um dos melhores briefings que a gente já recebeu na nossa vida, Foi. né? E A gente tentou até contratar ela. É. Depois. inclusive, Ela ainda foi tá o muito, convite. ela foi muito assertiva, muito... Na Foi. verdade, ela foi muito detalhista. Ela foi muito Perfeito. minuciosa em tudo que ela estava pedindo. Então, assim, ela foi por ambiente, ela foi por produto, ela foi por Acabamentos. acabamento. Pra cada ambiente. Então, assim, foi Caramba. realmente um briefing tão completo que é difícil de ver, assim, Sim. sabe? Mas por quê? Porque eles estavam já pensando nisso há muito tempo. Idealizando Então, há assim, muito tempo. Né? ela conseguiu... E ela é aquariana, Uhum. detalhista. Então, assim, ela conseguiu puxar todas as informações com uma consciência daquilo que ela queria muito grande. Então, o briefing era uma apostila. Pra gente Foi foi incrível, ótimo, né? Foi uma experiência maravilhosa também. Que legal. E aí é o 3D. Mesmo assim, teve evoluções. Se quiser passar o próximo, a gente teve pequenas alterações. Então, a posição da TV e algumas Tá. cores. Então, ela queria essa madeira um pouco mais... Que a gente também foi resistente no E eu vou começo. contar uma história aqui. Nos Eu conte. vou expor o Ricardo. Porque, na verdade, essa sala só mudou de posição e tá do jeito que ela tá hoje, porque ele quis movimentar aquela parede 20 centímetros. E essa é uma brincadeira que a gente faz até hoje, porque não adiantou nada. Mas ele acha que Mas a adiantou. gente fez. acha, deixa A ele gente achar. fez por ele. Mas o apartamento ficou incrível. Ficou incrível. Deixa, E aí volta volta as duas fotos. Deixa eu ver o antes. Tá, tava assim. É, porque ali, Depois- na verdade, era um quarto. Tá. É um A quarto. parede, então, do lado da porta, ela tá mais profunda. Ela tem uma profundidade ali que depois a gente trouxe ela pra frente Tá. e ficou toda alinhada com a porta. Ai, gente, mas eu adorei, assim. E aí é um pilar aqui, é um pilar existente que a Não gente tinha também não como podia mexer. tirar do lugar. Olha que lindo. Então, no fim, ele acabava limitando um pouco a sala. Então, definir esse layout foi um pouco mais trabalhoso, porque a gente tem esse elemento que é gigante aí no meio, no fim, Uhum. né? Que implicava em todo o resto. Eu gostei só porque Mas- se eu estivesse aqui e eu quisesse assistir ali, tava fácil. Tá, Tá, de todos os lugares. É isso mesmo. Se quiser ir passando também, as imagens também são desse projeto que... Assim, são bem... pode Essa é uma outra entendi. imagem do 3D O também. verde ali, né? Sempre. Também. Esse é o real. Lindo. Incrível. Nossa, esse tom de verde é... Maravilhoso. E também é um Fabuloso. projeto, assim, a gente trouxe 3 projetos de estilos bem diferentes, mas que ao mesmo tempo tem a nossa identidade ali de alguma forma, né? Uhum. Então, isso é importante. A gente tem a nossa linha, né? A gente Isso. tem a nossa identidade, mas a gente tem que imprimir as características dos nossos Claro. clientes, que são eles que vão morar lá, afinal. Não, e esses dois projetos, eles são muito legais de falar, com exceção do da Dani, que foi mais específico, é porque a gente tem 2 clientes muito diferentes. A gente tem o primeiro cliente que era muito clássico, era muito bozerie, Uhum. uma pedra natural que chamasse muito mais atenção, pintura, né? Uma coisa muito mais clássica mesmo, né? Clássico raiz, que puxa para um outro né? tipo Raiz de, mesmo. de arquitetura, né? Sim. E aqui já é mais minimalista, é uma coisa um pouco mais... ficou muito mais circulação do que mobiliário. A gente tem mais tons de madeira, com um tom de piso mais neutro. Então, por mais que a gente ainda assim use pedras naturais, a gente tem um conceito muito mais Moderno. total, moderno, total. exatamente. É isso. E eles têm um estilo meio praiano também, Sim, né? legal. Sim. Então, a gente puxou em alguns que ambientes, então funcionou muito bem. Foi gostoso. Verde também. Isso foi culpa dela, nem foi a gente que colocou, não. A cliente também gostava, isso que é pior. Ah, Eu não sei legal. se a gente que influencia Pode inicialmente, ser, com Pode certeza. ser. É. A Mas a pessoa gente acaba também- vendo... mas a gente também dá sorte de ter clientes que
falam a mesma língua que a gente, e quando Isso é muito vocês pegam um importante. cliente que, assim, que você sabe que você fala assim, essa ideia que ele tá indo não tá legal. Como vocês contornam, assim? Como que vocês lidam, né, com esse tipo de... A gente tenta ser muito transparente desde o começo, na verdade, desde antes de fechar o projeto, desde a primeira reunião ali para apresentar a proposta, porque a gente acredita que a transparência inicial é o melhor caminho, e não só para falar do projeto, mas para falar do investimento que o cliente vai ter também. A gente sempre tenta falar de uma forma geral, inicialmente, que ele consiga entender qual que é a melhor opção para ele ali naquele momento, né? Porque a gente tem clientes que, às vezes, não conseguem ter uma leitura real de espaço e acham que cabe muito mais coisa do que realmente cabe naquele espaço. Como, às vezes, tem espaços que eles acham que não cabe tanta coisa, a gente consegue acomodar de uma forma melhor. Então, Também vai depender muito de como começa o nosso relacionamento com o cliente. Sim. No caso desses 20 centímetros, a gente discute até hoje. Mas, a gente às vezes, brinca, né? se o cliente ainda insiste, mesmo quando a gente fala e tal, não, mas eu ainda acho que vai dar certo, aí a gente tenta provar. Então, a gente faz diversas opções, monta diversos layouts. Tira as imagens e fala, realmente, é isso que você quer. E aí, no 3D, aí a gente fala muito sobre isso. Se no 3D não tá dando certo, Imagina. na obra, com certeza não vai dar. certo. Entendeu? Vocês já tiveram ou ao contrário, tipo assim, do cliente falar assim, eu quero assim, bater o pé, e vocês falam, não vai dar certo. E no fim falar assim, não é que ficou bom? Já tiveram essas surpresas tiveram ou essa não? surpresa, não? Acho que não. Não, eu acho que em alguns pontos, sim. Quando a gente... Mas em projeto, acho que depois de executado, não. Não todo, né? Acho que talvez assim, às vezes o cliente dá alguma solução que a gente testa e realmente fica bom. Que é diferente daquilo que a gente tinha proposto. Sim. Mas nunca aconteceu de a gente deixar rolar e na hora de executar a gente fala assim, pô, surpreendeu. Mas porque a gente sempre tenta conversar muito. A gente sempre, quando a gente faz reunião de projeto, de apresentação, a gente sempre tenta, além de apresentar todas as possibilidades, tentar tirar o máximo de dúvida possível, porque isso só ajuda a gente mesmo, né? Porque depois o perrengue é nosso, né? Exatamente. Então, assim, o máximo de informação que a gente puder ter sempre é muito melhor. Por isso que a gente tenta ter essa transparência desde o Sem início. dúvida. Que bacana. Obra vocês vão, acompanham quando tem? Nossa senhora, mas é o que eu mais gosto na vida. Tem profissional que fala, obra, tô fora. Pode me chamar só de vez em quando. Porque tem como você contratar o acompanhamento, né? E o não acompanhamento. Tem. Hoje, a maioria do que vocês fecham são com acompanhamentos. Como a gente faz, como a gente tem empresas de engenharias parceiras, a gente também gerencia a obra e executa as obras dos nossos clientes. Não são todos que fazem opção por fechar com os nossos parceiros, porque a gente aprendeu na dor. Que ou você tem uma empresa de engenharia, uma equipe efetivamente boa para trabalhar do seu lado, ou você só vai ter prejuízo. E o barato vai sair muito caro. E no fim, esse prejuízo é nosso, não é do cliente, porque a gente Por não melhor repassa. que o seu Zé possa ser, tá? Exato. A gente adora o seu Zé. Ele é fofo, maravilhoso. Fofo, gente boa. Mas, para fazer obra, não adianta. A gente precisa de uma equipe fechada. Para acontecer de verdade... São muitos os Pra detalhes, não né? perder o tempo, né, do processo de obra, tal, para otimizar. Às vezes, o barato vai sair caro, porque assim, eu fiz, não gostei, vou ter que refazer, porque o acabamento não ficou bom. E a responsabilidade ou se é muito acontece grande, qualquer né? coisa, por exemplo, se danifica algum material na obra, ou se, não sei, ou se realmente assim, assentou o piso, eu não gostei, quero trocar. Se você tem uma equipe de engenharia que tem uma estrutura, o cara vai falar assim, não, tudo bem, vamos tirar, a gente coloca de novo, não tem problema. Enfim, se você tem uma equipe que é solta, você fala assim, pô, vou ter que esperar agora a data de não sei quando, porque o cara não consegue voltar, porque ele pega não sei quantas obras ao mesmo tempo. E aí, enfim, a mãe morre, né? Tem aquela coisa. No começo é tudo ótimo. Quando a equipe não é fechada, né? Assim, tá fluindo, demolição. Quando chega no final, que ele tem que voltar 1, 2, 3... 5 vezes, já não tá mais compensando pra ele. Não. Porque ele não contou com essas visitas lá no começo. Entendeu? Então, assim, aí ele vai falar, mas eu não posso. Eu tô em outra obra. Não sei o quê. Então, assim, aí a gente tem que ficar, liga.
Não consigo. E é um desgaste pra Muito. gente, principalmente, né? Porque a gente precisa fazer acontecer. O desgaste pra gente é imenso. E pro cliente também, né? Ele vai Também. Então, assim, É. no fim, a gente tem clientes Vai chegar que nele, né? acabam contratando só o projeto renderizado e o projeto executivo para executar por conta própria. Nesses casos, a gente não se responsabiliza pela equipe, então a gente Claro. acaba até evitando gerenciar, mas em 80% dos casos, a conclusão é 100% nossa, junto com a Mas nossa nada, equipe. nada Isso como garante que a gente faça acontecer do jeitinho que a gente imaginou lá no Sim, começo, né? Então, sim. acompanhar a obra até E o um finzinho. contrato bem feito, né? Pra E uma ambas as coisa partes. que a gente aprendeu também é que, assim, não adianta você apresentar um projeto 3D maravilhoso, incrível, que o cliente fique apaixonado, se na hora de executar e ver o resultado final não fica igual. Então, assim, ou você tem uma empresa competente, com mão de obra competente, para fazer aquilo realmente ficar de acordo com o que você apresentou, ou é tiro no pé. E isso já aconteceu com a gente, assim, até antes da pandemia, sei lá, 5 anos atrás, 6 talvez, a gente sofreu muito com isso, muito. Nossa. Porque a gente teve muito problema com a equipe de obra. Muito, muito mesmo, assim, de a gente assumir prejuízo que não era nosso, mas que a gente também não tinha coragem de repassar para o cliente. E teve situações, assim, da obra não terminar nunca, porque a mão de obra não vinha terminar, e a gente não tem controle sobre aquilo, né? Porque são mão de obras soltas, e, enfim, e acaba prejudicando muito o nosso relacionamento com o cliente, porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha N maneiras de prospecção, a indicação é o nosso melhor, né? É o nosso melhor forte, né? cliente. Ela é o no forte até processo, né? Alguns meses. É, Então, essa relação precisa ser saudável, né? Sim. Mas a gente chegou num ponto que eu falava pra ela, não vamos mais fazer obra. Não, chegou um ponto que eu brigava com alguém todo dia. Todo dia eu tava brigando com alguém. Todo dia. E aí é um desgaste emocional pra gente. Vai pro espaço. É um Total. desgaste emocional pra gente que é muito grande, Não, né? eu fico imaginando vocês. Pega uma obra. Gente, são Exato. várias obras ao mesmo tempo, são vários os clientes, são várias etapas de cada obra. Então, assim, eu falo, eu tiro o chapéu para as meninas da arquitetura, porque eu falo, como que elas dormem? Cara, Não, eu e da não sei mesma como forma vocês que a dormem. gente. E da mesma forma que a gente quer que valorizem o nosso trabalho, hoje a gente valoriza muito o trabalho de engenharia. Muito mesmo. Porque, assim, são empresas que têm os próprios funcionários, em maioria, são registrados. Então, assim, a chance da gente ter um problema de atraso de cronograma é quase zero. Né? Então, assim, se o pessoal da engenharia fala assim, ó, essa obra vai durar 90 dias, ela dura 90 dias. A não ser que tenha acontecido alguma coisa no meio do caminho, que o cliente esteja ciente, a gente também, que faça com que aquilo atrase. Mas hoje a gente valoriza muito isso. Por mais que seja mais caro e a gente sabe que é muito mais caro, Compensa muito, né? é a única forma que a gente tem de efetivamente transformar o real, o 3D no real. É a única forma. Fora isso, Então, é muito difícil a conclusão. Então, hoje vocês têm uma empresa de engenharia parceira, no caso. Algumas. Sim, temos. Isso é muito importante, né? Porque eu falo, eu tenho a gente tem um parceiro, né, que trabalha com a gente, chama Etmo Engenharia. Gente, eu nunca vi coisa igual. É lindo, parece uma... Sabe quando você vê um maestro regendo? Eles trabalham dessa forma. É isso. É lindo de ver. O Isso não quer dizer. cronograma Não, e assim, e não quer dizer que é perfeito, né? Não que é. dá certo o tempo não, inteiro. Tem. Vai Mas os sempre ter problemas são alguma- resolvidos no Ali, momento que tem que ser exato. resolvido. E tá todo mundo da de boa forma- vontade pra que aquilo aconteça, né? E às vezes o problema não maravilhoso. chega nem no cliente. O cliente vai ficar sabendo depois que o problema foi resolvido. Quando você tem uma mão de obra que não é contratada em equipe, você tem que primeiro passar o problema para o cliente, porque alguém vai ter que se responsabilizar por aquilo. Então aí já começam os problemas. Aí que é a grande isso, jogada. agora né? a gente- Exato, porque o cliente está te contratando porque ele não quer ter dor de cabeça. E se você ficar trazendo problemas pra ele, aí Acabou. Aí o sonho acaba. Aí o encanto acaba. É isso. o amor Mas ao mesmo tempo a gente Morre. tem aquele cliente que gosta de passar na obra, né? Então, Tem. Não, Aí, mas assim, pra gente é bom, mas ao mesmo tempo, quando a gente quer Tem um evitar lado- que ele saiba do problema. Quando ele mora no mesmo prédio, então, acabou. É. Mas quando a gente quer evitar que ele não saiba, e muitas vezes ele acaba sabendo, né? Mas a gente evita passar ao máximo esse problema pra ele. A não ser quando ele... né, Mas é que assim, eu realmente, quando a gente tá com alguma das empresas que a gente tá acostumado a trabalhar,
eu realmente não tenho medo que o cliente passe na obra, por mais que tenha um problema, porque eu sei que a solução vai estar ali. Vai ser Então, resolvida, vai ser... É diferente quando você tem medo que o cliente passe na obra, porque aquela equipe já tá te dando uma baita dor de cabeça, e você já não sabe mais o que fazer com aqueles caras, e ainda assim o cliente está passando na obra e vendo que tem Quando problema. o prestador passa o problema dele pro cliente, antes de passar para quem é responsável. Eu acho que isso... Que no caso nós, ou o profissional que está ali Exato. acompanhando a obra, isso Eu acho que É isso o não é fim. nem só com a equipe de engenharia que a gente contrata para execução civil. É também com os fornecedores que a Também, gente sem escolhe para dúvida. estar ali dentro da obra. Então, assim, É. é a empresa que vende o piso, o revestimento, é a empresa que vende iluminação, é a empresa que faz a marcenaria, é a empresa que vende mobiliário. Porque, assim, a gente já teve problemas graves com mobiliário. Que você falou assim, vou comprar um sofá. O sofá não pode dar problema. Pô, pode. Nossa, pode dar muito problema. A empresa Ele parceira de cortinas e persianas. Exato, é isso. Exato. Então, assim, a gente... como a gente tem que lidar com muita gente dentro do processo, a margem de erro, se você não fizer de uma forma redonda, ela vira gigante. Então, a gente aprendeu na dor. Então, hoje, a gente consegue tentar minimizar ao máximo qualquer tipo de problema que venha a ter. Ainda existem eles, porque acho que nunca vão deixar de Não. existir, né? Obra É né? isso, exato. É como os problemas são administrados, eu acho que esse é o segredo. Né? Exato. Que legal. E, meninas, quero perguntar pra vocês, né? Vocês que fizeram a faculdade e tal, hoje tá na faculdade da vida, literalmente vivendo isso. O que vocês diriam para essas pessoas que estão iniciando hoje A na carreira, né? arquitetura? Estão começando no escritório. Eu já sei que ela vai responder, gente, desiste. Não desiste. Ai, fala pra galera. Vila Blogueira. Aproveita que ainda tá tempo. A internet tá bombando. Gente, pior que assim. Não, no mas eu acho que no fundo assim- é um pouco de verdade, tá? Mas assim, calma. Não, finge que Calma. Mas eu acho que a gente tem vantagem. A nossa profissão, agora eu vou falar sério. Eu acho que a nossa profissão é uma das poucas que vai sobreviver ao mundo. Porque eu acho que Nem com inteligência artificial. eu acho que as profissões dos nossos filhos, né, dos pequenos, enfim, não existem ainda. Não. Mas eu acho que a nossa vai sobreviver como engenharia, como medicina, como tantas outras Não que tem são uma Vai ter máquina. vai ter o Como lado robô humano, fazer né? isso, O lado gente, humano não vai tem como. permanecer. Então, Não assim, tem. continuem fazendo arquitetura, pessoal. Não, mas eu acho que além disso, eu acho que é muito claro que a gente aprende quase nada na faculdade do que a gente usa, principalmente se você vai fazer interiores. Falta embasamento de elétrica, falta Técnico embasamento geral, técnico de hidráulica, iluminação, falta aprender Não, e teve uma sobre deficiência muito grande. precificação. Aí que vem aquela pergunta, mas como é que eu começo? Quanto que eu vou cobrar? Por isso a Sabe? importância de um estágio também, né? Exato. No Então, começo, assim, lá eu da- acho que quanto mais cedo os estudantes começarem num estágio, melhor. E Eu acho que tem uma aproveitar pra deficiência fazer- muito grande também, que por conta de pandemia, muita gente se formou online, fez Nossa, faculdade online. Deus. E, gente, fazer faculdade de arquitetura online não Volte é fazer 3 uma faculdade de casas. arquitetura. Volte todas as casas. Volte. Volte porque é desesperador pensar que alguém se formou em arquitetura online. Não, e fora quando você... Ai, gente, não posso falar muito, mas... Enfim, no meu ramo que eu pego algumas obras, né? Que eu vou pro final, e aí eu olho algumas coisas, eu falo assim... Foi um arquiteto que fez isso? Ela foi! E ela é assim mesmo. bem, Ela é bora. assim mesmo. Tudo bem. Então, gente, por favor, né? Ela fica assim mesmo. Volte ali umas casinhas, aprenda, evolui, cresça, apareça, né? Sim, Porque, sem assim, um dúvida. bom trabalho... Quando você entrega um projeto bem feito, bem executado, as meninas falaram aqui, hoje não é Instagram, não é Facebook, não é nada. Hoje o que mais vai te gerar cliente É o o seu relacionamento É o seu com o seu cliente. o bom serviço executado. Exatamente, é a dedicação que você tem e a entrega. Porque assim, pelo menos eu, né? Eu não comemoro uma venda, eu sempre comemoro a entrega. Então, você entregar para o cliente aquilo que foi lhe confiado, isso não tem preço. Né? Então, assim... Sem dúvida. Vamos aprender mais, né? Nunca é demais. É isso. E assim, cursos complementares nunca são demais, né? Nunca. De... E a gente está numa profissão que você não pode ser acomodado. Você não pode É igual chegar no médico, escritório, gente. no seu estágio, ou Você no tá sempre você tá sempre estudando. Tá Você não sempre pode estudando. chegar lá e fazer no automático, sem você buscar, sem você Não pode pesquisar, parar sem no você ir tempo, atrás. Não pode. E hoje tem N programas de desenho, né?
Então, assim, quem não for atrás disso, quem não vai ficar para trás, então tem que tratar tudo de uma forma muito mais séria. E eu vejo muita gente que se formou há 4, 5 anos atrás, até 3 anos atrás, não tem vontade, sabe? Eu não consigo, às vezes, enxergar a vontade igual era na minha época. Eu não vou falar qual que é a minha época. Mas na minha época. Então, mas eu acho que isso tudo vem disso, assim, de mudança de grade curricular, vem de ausência de muita coisa que você tem, que eu tive na faculdade, que ela já não teve há 10 anos depois, enfim. Então, assim, se você não for atrás, se você não pesquisar, se você não estudar, se você só sentar, tipo, na cadeira, fazer o seu AutoCAD ali de todo dia e for embora, Acabou. esquece, porque não vai dar certo. E só alimentar Sua Instagram, época era época de ouro. e só fazer Exato. aquilo e ver de marketing e o isso. real mesmo não acontecer é Eu tô difícil. formada há 20 anos, É, muito diferente, É. muito diferente. Eu, às vezes, vejo, assim, ela se formou 10 anos depois, já tem muita diferença, mas, assim, a gente vê o pessoal de hoje, assim, se formando, Você né? fala, até assusta, né? Óbvio que existem todas as exceções, a gente Claro. tem exceções no escritório, graças a Deus, Que a gente procurou bastante também, né? mas... O trabalho foi... Ó, pega essa dica, você que tá aí assistindo. Fica a dica, galera. Fica Presta a dica. atenção, não só se forme e fique postando projetinho no Instagram, achando que tudo lindo, maravilhoso. Se você não se aprofundar, não tá ali na obra, não tá ali trabalhando, entendendo o seu cliente, Instagram... Não adianta dar dica nenhum- no Instagram. Exato, Não não vai E hoje em dia segurar, a gente tem tá? tanto acesso à informação, né? É tão mais fácil do que antes. Tá ali pra... Não, e hoje Pra tem quem quer muito mais. aprender. Não, e assim, hoje tem muito mais. Na minha época era prancheta, gente. Eu Tudo usei era AutoCAD, era tudo era mato. Né, assim, eu usei AutoCAD só para fazer meu TFG. Então, assim, era tudo na prancheta, com nanquim, com canetinha. Hoje o pessoal tem programas mirabolantes de desenho, que já faz a maquete volumétrica maravilhosa. Eu não, eu ia na Major Sertório comprar papel Paraná, fazer maquete, sabe? Então, assim, é um Ela é mundo raiz, muito hein? diferente, É né? raiz. É um mundo muito diferente. Então, se a gente tivesse todo esse acesso a... Naquela época. Nossa, vocês iam... Não Voar. ia ter pra ninguém. Não que não esteja voando, mas ia voar muito mais. Exatamente. mais alto, mais rápido. Muito mais alto. Gente, foi uma delícia o papo com vocês. Quero agradecer. Obrigada. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Não, assim, a gente sabe que o trabalho delas é um trabalho muito árduo, né? Requer muito, assim, também o lado humano. E como que vocês fazem, assim, nessa questão de também administrar essa questão pessoal e o trabalho, o escritório? A gente não administra, não. É tudo no tão automático. É tudo no tão automático. Família, não é, marido, gente? filhos. Cachorro. Cachorro. A gente administra. A gente, na verdade, também com o tempo... Até uma dica pra quem tá começando agora também. Fala, nossa, que profissão, não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pro meu marido, Não, a gente pro meu filho, realmente pro não namorado. tem muito tempo. Mas a gente também conseguiu aprender, depois de tempo, que a gente precisa colocar limite nas coisas, né? Ou não, Eu falar acho não pra que algumas É coisas. muito difícil. Eu acho que o A gente WhatsApp tá trouxe... se lembrando a todo momento, né? eu acho que o WhatsApp trouxe muitas vantagens, mas eu também acho que trouxe a falta de limite e a falta de noção de você parar e pensar assim, pô, será que eu posso mandar essa mensagem agora? Né? Será que não posso esperar até amanhã, às 8, 9 horas da manhã? Ou eu não posso esperar segunda, hoje é sábado, será que eu não posso esperar segunda? Porque antigamente, de novo, eu vou falar antigamente porque era o que eu vivia, assim, eu trabalhava só com e-mail, né? E era das 9 às 6, sei lá, e as pessoas esperavam o dia seguinte para ver a resposta do e-mail. E ninguém sofria. E ninguém tomava tarja preta, né? Naquela época. Bem, tá, já... As pessoas hoje Então, são assim, muito imediatistas, né? Muito. Então, assim, eu acho que a gente, com o tempo, aprende e tem que aprender a colocar limite nisso, porque senão a gente, além de não conseguir viver a vida fora do trabalho, a gente também fica muito condicionado àquilo e a cabeça gira de uma forma que não é saudável, né? Eu já me peguei acordando no meio da noite, pegando o celular, abrindo notas para anotar coisa que eu precisava fazer no dia seguinte. Então, isso é zero Que saudável. loucura, meu Deus. E a gente né? vai sendo consumido de uma tal maneira que a gente não percebe.
a gente só vai perceber quando a gente fica doente, É. né? É. Ou quando alguém diz pra gente, olha, tá um pouco demais, É. né? Normalmente as pessoas mais próximas. Ou quando a gente às vezes dá uma surtada, você fala assim, meu Deus, eu acho que não precisava tanto. Acontece, Cara, você fala a ficha assim, vai cara, eu caindo. acho Às vezes eu acho você que é eu fui um obrigado pouco a além, desacelerar, né? né? Então, é doideira. E é isso que a Vanessa disse, né? A gente precisa impor limites. Antigamente, não todo mundo esperava no outro dia, no Esperava, e-mail, todo mundo né? E tava esperava. tudo Ou bem. ligava no telefone Você fixo. fala uma coisa muito... Pô, Mas você Acaba o tá horário falando e-mail. comercial, a pessoa liga no telefone fixo, Tem ninguém cliente que atende manda mais. mensagem 8, 9 e pouco da noite. Exato. Então, assim, Então, assim, a gente tem que saber também ser inteligente. Por exemplo, eu tenho um celular corporativo e outro da empresa. Então, acabou. Né? A gente tem que saber colocar limite e saber até onde pode ir. Eu falo até lá onde eu trabalho também. E tem cliente que às vezes que é tão bonzinhos assim, né? Que até Que eu falei... não, a gente até ontem- faz, a gente foge da regra. É, Pra muitos, a gente E foge da depende também, regra. às vezes, do cliente também, né? Porque a gente conhece o perfil. A gente Sim. fica com eles um bom tempo, né? Uhum. E ontem mesmo, tem um cliente que ele mandou ele já começou a mensagem assim, Nicole, pode responder amanhã. Tô te mandando agora Então, vou porque esquecer. eu vou esquecer. Não, a gente Então, tem assim, cliente assim acontece também. deles É. Às avisar. vezes a pessoa esquece, pra não esquecer, manda antes, né? E eu, ok, mas tem gente que vai bombardeando. Gente, meu celular dá 9 horas da noite, 21, ele já entra no modo sono. Por quê? Porque eu já falo, não recebo mais nada, já nem... Não, e 21 já é tarde, né? 21 já é Pô, tarde, já. exatamente. O horário Então, comercial já acabou ali, tem tempo. exatamente. É. Então, a gente tem que impor esse limite. E é isso aí. Meninas, obrigado mais Nós uma vez. agradecemos. Agradecemos, né, Nicole? Muito Prazer, demais. Foi maravilhoso adoramos. conversar com vocês. Dá pra ver que a energia de vocês Já É foi na mara- Casa verdade, Cor? Maravilha. Eu vou agora, semana que favor. vem. Vá. Vou Será estar um lá. prazer recebê-la. Estamos lá. Tô doida pra Estúdio ir. Refúgio de Memórias. Ai, que top. A gente espera a sua visita. E assim, obrigada. Dá pra ver que vocês têm uma energia incrível e que o futuro de fato é brilhante, porque vocês vão fazer esse futuro ser brilhante. O estilo de trabalho de legal. vocês é muito, assim, é muito inovador. Dá pra ver que vocês são muito íntegras. Vocês entrega corpo adoram e o que alma. vocês fazem. Exatamente. Né? Amor Não pela é só por profissão. modinha ou tô fazendo porque... Posso me apareceu. aparecer? Não, e É a uma gente coisa- realmente tenta fazer da forma correta. Às vezes pode ser que a gente não consiga, porque é ser humano e tal, mas assim, a gente sempre tenta fazer da forma mais correta possível. E a gente Os pés se- firmes no chão. Exato. Transparência, é. com sinceridade, É, né? dificilmente a gente vai falar alguma coisa e a gente não vai fazer depois ou vice-versa, sabe? Mas é uma profissão árdua como outra qualquer. Somos humanas, a pós, gente os também contras. erra, exato. É. Prazerosa no final. O mais importante é que eu sempre falo pra ela, calma que vai dar tudo certo. Às vezes é difícil de acreditar que vai dar certo. Eu sou muito prática, eu sou muito racional, então eu tenho um pouco mais de... Tem, sem dúvida. Top. Mas tenho 10 anos Tem, a mais também, tem, né? tem Daqui mais 10 anos ela vai ser muito inteligência menor que eu, muito melhor que eu, com certeza. Show. Gente, muito obrigada. A gente vai Agradeço. ficando por aqui. Obrigada Lembre-se a de, vocês. os 3 Cs. Curte, compartilha, comenta o dedo. Não vai cair, Por tá bom? favor. Né, Vivi? É isso mesmo. Saúde pra você e pra sua família. Um abraço e até a E a próxima. gente fica por aqui. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.